Todas as autoridades foi Deus que levantou? Será mesmo que todas as autoridades foi ordenadas por Deus? Até mesmo as corruptas? E o que falar sobre nações, países em que levantam leis totalmente contrárias aos mandamentos do Senhor? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor e professor Wagner Nunes, bacharel em teologia, licenciado em história e pós-graduado em história e cultura africana e indígena no Brasil. Já gostaria de pedir para você dar o seu like, compartilhar o vídeo. Devemos reconhecer que a autoridade que os governantes possuem foi conferida pelo próprio Deus. Assim sendo, aqueles que obedecem aos governantes naquilo que é justo, obedecem ao próprio Deus. A expressão em Romanos 13, toda a alma deve sujeitar-se, aplica-se a toda a humanidade. Por isso, todos os homens têm que obedecer às leis civis, incluindo os crentes, visto que eles têm que dar o exemplo. Todo cristão tem que saber que ele pertence a duas comunidades. A primeira é a comunidade celestial, onde influi as regras para continuarmos salvos. E a segunda é a terrestre, é a nossa obrigação social. Por isso, temos que andar muito vigilantes. Mas o problema é, e quando essas duas identidades ou essas duas comunidades entram em choques? Entram em conflito entre elas mesmas. O que nós devemos fazer? Bom, em primeiro lugar, o cristão deve ter em mente que ele tem a obrigação e a primazia de levar a palavra de Deus em primeiro lugar. Nesse sentido, nós não temos obrigação nenhuma, nenhum dever com autoridades corruptas, bandidas e aquelas que se desviam da palavra de Deus. Pois as Escrituras é bem clara em Atos capítulo 5 e o versículo 29, que é importante obedecermos mais a Deus do que aos homens. Nós vemos no primeiro século que a igreja primitiva ela entrou em choque com as autoridades romanas e nesse sentido, se preciso for, pagarmos com a nossa vida, mas não se dobrarmos diante de leis e decretos malignos e satânicos. Há vários exemplos nas Escrituras. A primeira delas são as parteiras hebreias que não obedeceram Faraó quando o mesmo pediu para que sacrificassem, matassem as crianças do sexo masculino após o parto. Elas não obedeceram. Vemos também Sadraque, Mesaque e Abednego, onde os mesmos não se dobraram diante do decreto do rei para que eles se dobrassem diante da sua estátua. No entanto, nós temos que entender e compreender pela própria palavra de Deus. Quando o assunto é negar a nossa fé e pecar contra os preceitos de Deus, temos que nos manter firmes e nunca, jamais negar a nossa fé. Que Deus te abençoe e que esse vídeo possa te ajudar a esclarecer e compreender mais a nossa obrigação diante de Deus e diante dos homens. Deus abençoe.